Observe essa questão sobre relações ecológicas. Análise de um gráfico, uma importante questão da Universidade Federal do Paraná. Um estudante deixou descansando um frasco com uma infusão. Então, pessoal, tem um frasco ali de água com nutrientes durante 3 dias. Em cada um desses dias, nos momentos T1, T2 e T3, que são mostrados aqui no gráfico esses momentos, os organismos estavam presentes, os quais se predominavam na infusão. Então vejam, com os dados obtidos, elaborou o seguinte gráfico. Então nós temos a diminuição do organismo 1, mas vejam, ó, quando este organismo está diminuindo, está aumentando um outro organismo. Agora aqui, ó, este aumentou, né? Esse diminuiu. Só que, o que acontece? Existe uma competição excessiva entre eles até. Então eles vão diminuindo e esse se recupera um pouco. Então nós temos entre 1 e 2 uma relação de predatismo. Predatismo. Esta é uma oscilação clássica. Um aumenta, outro diminui. Um aumenta, outro diminui. Isso aqui poderia ser uma alga. Isso aqui poderia ser esse número 2 aqui, um microcrustáceo, um protozoário, né? É aquela relação, pessoal, que você vai pegar aqui no gráfico, olha aqui, ó, a oscilação entre duas populações. Esta é muito clássica, ó, ao aumento, daqui a pouco diminui, ao aumento, diminui, enquanto o outro é inverso, olha aqui, ó, aumenta, os picos são diferentes, lembra disso aqui? Isso aqui é o predatismo, esse é o clássico predatismo. Aqui nós temos a presa, de repente aqui o predador, certo? Só que olha aqui, ó, esse está aumentando, né? E esse está diminuindo. Só que o que acontece? O aumento desse provoca o aumento desse aqui também, olha aqui, ó, o aumento desse. Aí a diminuição desse vai fazer com que aumente esse aqui. Então, esse aqui está aumentando agora e este aqui está diminuindo. É uma cadeia alimentar. É uma cadeia alimentar. Porque este pode estar se alimentando desse aqui. Ó, esse aumentando e esse aumentando também. Esse não está comendo esse. Esse está comendo agora esse aqui. Então, o 3, pessoal, está comendo o indivíduo 2, né? Também é o que a gente chama de predação, predatismo. Entenderam, né? Aqui está diminuindo e esse está aumentando. Essa oscilação caracteriza o que a gente chama de relação desarmônica e interespecífica predação. Mas aí, esse indivíduo colocado no meio, enquanto esse aumenta, opa, tem recurso para ele também, tem recurso. Aí, enquanto ele vai diminuindo porque esse está se alimentando dele, por isso ele vai diminuindo, né? Isso permitiu a recuperação desse outro aqui. Se ele está diminuindo, a presa dele acaba se recuperando. Ó, ele diminuindo, esse aqui aumentando. E a presa do 2 acaba se recuperando. Então, nós temos uma clássica cadeia alimentar. Poderíamos ter um indivíduo 1, como por exemplo, pode ser uma alga, né? Que serve de alimento para quem? Para um microcrustáceo. Poderia ser também uma alga servindo de alimento a um protozoário, que acaba servindo de alimento para um determinado animal um pouco maior. Isso aqui poderia ser também um microcrustáceo, né? Então não tem como errar uma questão dessa. É uma relação ecológica de predatismo. Temos aqui uma cadeia alimentar. Então vamos lá, meus queridos, vamos analisar essa questão. Com base nessas informações, considere as seguintes afirmativas. A interação entre 1 e 2 é de protocooperação. Só voltando aqui, ó. Entre 1 e 2 é o predatismo. É o predatismo. Nada de protocooperação. Vejam na 2. O organismo 3 é predador do organismo 2.
Organismo 3, aquele que ia aumentando, que eu acabei de falar para vocês, né? Ele está predando o organismo 2, que ele estava aumentando também, chegou num ponto que ele estava diminuindo, e esse acabou aumentando mais ainda. Então é uma relação de predatismo, portanto o 2 correto. A figura representa uma sucessão onde o momento T3 é o clímax possível da comunidade. Não está destacando um clímax aqui não, pessoal, está destacando um conjunto de relações ecológicas, é uma cadeia alimentar. Para destacar o clímax, ele teria que falar das condições do ambiente, a volta, o retorno de seres vivos, o retorno de comunidades. Então não estamos falando em sucessão ecológica. 4. Os organismos podem ser alga, um protozoário ciliado e um rotífero. O rotífero, pessoal, é um animalzinho que ele fica muitas vezes fixo ao substrato, né? E ele é um animalzinho ciliadinho. A gente não fala tanto na biologia em rotíferos, mas ele é um animalzinho que apresenta-se, né? É bem pequenininho, mas é um animal importante nas cadeias alimentares, tá? Um animal que tem cerca de 1.700 espécies por aí, que pode viver fixo ao substrato. Então esse seria um animal rotífero, que ele está se alimentando, por exemplo, de protozoários, aqueles protozoários paramécios, está se alimentando do protozoário, né? E o protozoário está comendo quem? O protozoário está comendo as algas do ambiente ali. Então pode muito bem ser uma relação ecológica de predatismo numa cadeia alimentar. Alga ciliado, protozoário ciliado e o animal rotífero. 2 e 4 corretas as duas afirmativas. Temos na resposta, assinale a alternativa correta. Afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. Letra E. Um grande abraço a todos.